Nós estamos aqui com o segundo episódio da nossa série sobre séries, cursos, conteúdos. E hoje eu vou dar uma pista de qual série nós vamos falar. Batatinha Frita 1, 2, 3. Olha, quem é que sabe aí, né, sobre qual série a gente vai falar? Todos que estão aqui estão vivendo no limite, com dívidas que são incapazes de pagar. Sim. Pois é, né? A gente vai falar de Round 6, Squid Game. Então, é uma série bastante conhecida. Tenho certeza que vocês estão assistindo, pelo menos já ouviram falar. Ela é, na verdade, um drama, um thriller sul-coreano. Foi lançada aí pela Netflix em setembro de 2021 e foi um sucesso. Foi a série, na verdade, mais maratonada em 2021, ao longo do ano de 2021. E foi a primeira vez que uma série de origem não americana, né, consegue alcançar essa marca na Netflix no mundo inteiro. Ela recebeu muitas críticas positivas e negativas. E para quem nunca ouviu falar ou para quem não sabe do que a gente está falando, né, o Round 6 conta a história de 456 pessoas que são convidadas a botar a vida em risco, né, num jogo muito misterioso de sobrevivência, tipo um Battle Royale da vida, que tem várias brincadeiras infantis, né, ao longo. E aí, eles, provavelmente, quem ganha, né, receberia um prêmio. E a boa parte dessas pessoas que são convidadas aí a participarem, elas são pessoas um pouquinho endividadas ou com as suas questões, né? Então, assim, eu brinquei com Batatinha Frita 1, 2, 3, porque no jogo tem uma boneca gigante que acabou sendo, na verdade, o ícone imagético de divulgação dos posters, de todo o material de comunicação, que ela gira a cabeça e fala, né, Batatinha Frita 1, 2, 3. E aí, quem se mexe durante, né, faz qualquer movimento, o participante, né, ele é eliminado com um tiro. E aí, para vencer esse desafio, os participantes tinham que avançar e cruzar em até 5 minutos a linha de chegada, que era bem próxima à boneca. Mas hoje, nós estamos aqui com 2 professores que vão poder tratar dessa série muito melhor do que eu, tenho certeza, relacionando com o conteúdo do curso de Relações Internacionais, que são a professora Luísa e o professor Tiago. Olá, bem-vindos. Olá, Raquel, tudo bem? Tudo bom, Tiago? Oi, gente, tudo bem? Obrigado pelo convite. E aí eu queria primeiro, no momento, assim, ouvir qual é a opinião de vocês, pessoalmente. Esquece lá da identidade de professor, mas vocês, pessoalmente, o que vocês acharam da série? Vocês gostaram? Então, eu adorei, né? Sou suspeita, sou viciada em séries do Netflix. Então, uma série que mistura aventura, drama, suspense, né? Reviravolta. Eu, particularmente, gostei bastante da série. Não tenho análise técnica do cinema, obviamente, mas o gosto pessoal, posso afirmar que achei bem divertida e triste ao mesmo tempo, né? Não, eu gostei. Eu assisti logo que lançou, né, naquele frisson do lançamento, todo mundo assistindo. E aí eu peguei para assistir também e fiz uma maratona, né? Assisti todos os episódios em 2 dias. Final de semana. Sensacional. A história é muito bem escrita, né? E suscita várias outras questões políticas, sociais. Então, o Thiago chegou no ponto que eu queria falar, que é o seguinte: quando a gente joga o nome da série no Google e faz uma pesquisa rápida, a gente acaba encontrando muitas referências a um tal de soft power, né? E aí, eu acabei descobrindo que isso é um conceito que é caro para o curso de vocês. Vocês podem dar uma palhinha e explicar para a gente mais ou menos o que é esse soft power? Bom, então, o conceito de soft power, ele fica muito famoso, digamos assim, na área de relações internacionais no início dos anos 2000. Tem um autor, né, chamado Joseph Nye, que ele vai falar sobre esse conceito, vai cunhar. Não é um conceito novo, tá? Digamos assim, que o conceito, a ideia de entender, né, já explicando o que é soft power, que existe um poder de influência, né, não é uma novidade assim na teoria das relações internacionais, mas essa repaginada nessa ideia vai ser dada por esse autor chamado Nye, no início dos anos 2000, que ele vai falar que além do famoso hard power, que é o poder duro, ou seja, os recursos militares, os recursos econômicos, né, o poder que a gente consegue sentir, que a gente consegue ver, existe um poder, né, de influência dos estados que ele chama de soft power, o poder brando. Né? É o poder de influenciar o outro, seja pela diplomacia, cultura, né? E aí a gente pode perceber esportes, artes, e eu acho que o Thiago pode aprofundar mais aí com vocês. Esse conceito, né, como a Luísa bem falou, ele surge ali no começo dos anos 2000, em um contexto político internacional muito ligado à guerra ao terror, né, e
uma doutrina de guerra preventiva dos Estados Unidos. E a preocupação do Nye, quando ele vai cunhar esse conceito, né, é justamente mostrar como que as ideias norte-americanas e os valores norte-americanos, as instituições norte-americanas, não estavam mais conseguindo ter a mesma penetração internacional que tinham antes. Né? Na verdade, quando ele lança esse conceito, ele está lançando um alerta para o próprio governo americano. Mas antes disso, a gente já tinha outras ideias muito parecidas, né? A gente já trabalha com o conceito, por exemplo, de diplomacia cultural, a gente trabalha com relações internacionais culturais também, e todos esses conceitos se aproximam muito dessa ideia de soft power, né? Das relações das ideias, das crenças, dos valores, da cultura, como que isso é transmitido, produzido, como que isso circula. Tiago, entendi. E até você estava falando que a série dá pistas, né, de várias críticas sociais, de várias questões que são, né, caras aí pro curso de vocês. E aí, o que me chama muito a atenção é que ela também remete a alguns efeitos de reformas que a Coreia do Sul, né, reformas neoliberais que a Coreia do Sul tentou fazer na década de 90. E aí, por exemplo, os endividados são aqueles que vão participar lá do desafio na série. Como é que vocês acham essa representação, né, dentro da narrativa da série? Essa representação, ela procede? A gente pode fazer essa associação dessas críticas políticas com relação à década de 90 e as reformas? Procede, sem sombra de dúvida, muito oportuno isso que você está colocando. Isso não é um fenômeno restrito só à Coreia, não. Né? É um fenômeno que acontece num âmbito global, a partir dos anos 90. Né? Praticamente o mundo inteiro ele entra numa fase neoliberal. E às vezes a gente, em relações internacionais, tende a achar que vai discutir só a relação entre estados, né? E isso não é uma verdade necessariamente. A gente pode discutir, por exemplo, os efeitos que as políticas neoliberais tiveram sobre o endividamento das pessoas, das famílias. Isso foi muito grave no caso sul-coreano, no caso japonês também foi bastante grave. Hoje a gente observa isso dentro dos Estados Unidos mesmo, e esse acaba sendo o mote da série, né? O que leva as pessoas a se submeterem a uma espécie de tortura, né? Torturantes, né? Angustiantes. Você mesmo assistindo, você fica um pouco angustiado. E o que leva elas a isso, na verdade, é esse endividamento crescente. Né? Tem outras questões também, né? Se a gente for falar da parte social, né? Se você reparar os personagens da série, eles são todos muito sozinhos, muito solitários, né? Falta um pouco de vínculos sociais, vínculos familiares, de amigos, e essa mesma solidariedade ela acaba no jogo, né? O jogo também é uma representação de como que o neoliberalismo ele acaba um pouco que individualizando os problemas, e ao individualizar coloca os indivíduos um pouco um contra os outros, né? Como se nós nos víssemos como inimigos ou competidores, né? E isso acaba rompendo com uma solidariedade, com laços afetivos, com laços sociais que são bastante relevantes. Eu concordo com o Tiago, e eu acho que o filme, né, a partir do filme a gente pode ter essa análise crítica, né, do sistema neoliberal, das questões sociais, das questões socioeconômicas, como o Tiago bem colocou, o que não é uma novidade, né, também porque tem o filme premiado no Oscar, Parasita, também fala dessa realidade sul-coreana, da desigualdade, né, gigante, e ao mesmo tempo a questão do soft power, né, porque a gente pode perceber a influência da Coreia do Sul por meio de uma série, por meio de um filme, por meio dos dramas coreanos, da música, do K-pop. Olha só como a Coreia do Sul está chegando até nós. Aqui no Brasil a gente está discutindo cultura, né, sul-coreana e as questões políticas e econômicas sul-coreanas. Então eu acho que a série traz essas duas perspectivas, a perspectiva da crítica social e também traz a gente pensar, né, o poder de influência, o soft power sul-coreano. Inclusive, até é bacana você comentar isso, essa semana foi inaugurada na UF, aqui na Universidade Federal Fluminense, um núcleo de pesquisa dentro da Escola de Comunicação que é sobre ficção seriada e produtos culturais sul-coreanos. Eles inauguraram um núcleo de pesquisa dedicado a essas questões, né? Porque a indústria cultural, que é um conceito caro para a gente na comunicação, vem massificando esses produtos que vêm de lá, tem tido muita aceitação, e você vê os números do BTS, são incríveis, né, da banda de K-pop. O K-pop, e não só em termos de mercado, de número, mas de engajamento, de participação colaborativa, de fandoms, né, legião de fãs, envolve não é só uma questão econômica, de vou vender ingressos de show, eu tô vendendo, na verdade, valores, né, eu tô vendendo cultura, eu tô vendendo uma forma de vida, que aí, inclusive, era a outra pergunta que eu ia fazer. Falam muito que existe o American Way of Life. Vocês acham que a gente pode dizer que existe um Coreia
Way of Life? Bom, eu acredito que a gente está observando cada vez mais o distanciamento e o questionamento do American Way of Life. Eu acho que a gente está assistindo a ascensão de um mundo não ocidental, né? Ou a volta de um mundo não ocidental. E isso vai se refletir também na questão dos valores, né, das culturas, e como a gente está vendo aqui o caso, né, da cultura japonesa também, da cultura sul-coreana. Inclusive é interessante comentar que existe um departamento, né, de governo, né, sul-coreano voltado para a promoção da cultura coreana e do K-pop, que movimenta bilhões, é um percentual grande do PIB, né? A gente tem muitos alunos agora estudando K-pop, influência da cultura sul-coreana, e aí vem essa questão do poder, né? O que é poder, né? Um conceito totalmente não consensual, digamos assim, mas um conceito que remete à capacidade de influenciar o outro, seja por meio desses recursos militares e econômicos que nós falamos, né, o chamado hard power, ou esse soft power que a gente está vendo. Então, a Coreia, né, exportando não só economia, né, mas também sua cultura, seus valores e seu poder de influenciar, de modo que jovens brasileiros estão estudando cada vez mais o K-pop, consumindo. Na UF, né, está se discutindo sobre isso. Então, é bem interessante que, eu não sei se um Korean Way of Life, mas um não ocidental Way of Life está cada vez mais emergindo. Não, sobre isso, sim, acho que também vale a gente pensar, né? Tem um autor que é relativamente conhecido, o pessoal da história gosta muito dele, que é o Eduardo Said, né? Que tem lá os estudos sobre o orientalismo, o Oriente como uma invenção do Ocidente, né? Ele vem defender justamente essa ideia, que o estilo de pensamento estruturado, né, que a gente tem é de uma diferenciação do Oriente em relação ao Ocidente. Então, o orientalismo ele é uma construção. E aí chega toda essa proposta do Estado como indutor desses produtos, essa de uma política, né, e vem quebrar essa barreira, essa diferenciação entre o orientalismo e o ocidentalismo. Faz sentido, Thiago, o que eu estou falando? É isso? Total. A gente, em relações internacionais, discute demais isso, né? Partindo, inclusive, do próprio Said, porque quando você, nos anos 90, ali, quando você tinha indiscutivelmente uma supremacia americana, esses valores difundidos eles eram um pouco inquestionáveis, né? E normalizados, e normatizavam o sistema internacional a partir desses grandes polos de poder. E nos últimos anos a gente tem visto um pouco um movimento contrário disso acontecer, né? A gente tem visto o surgimento de um mundo que tende a uma multipolaridade, que tende a uma multiplicidade de valores. E isso entra muito o soft power, principalmente dessas potências asiáticas, né? A Coreia, o Japão, a China, né? Todos eles vêm nos últimos anos fazendo um esforço muito grande de internacionalização das suas ideias, de internacionalização da sua cultura. Só a gente lembrar a quantidade de filmes, né? A Luísa comentou antes sobre a participação dos filmes coreanos no Oscar, né? Que acabam tendo muito sucesso. Ou falando de eventos esportivos, a gente teve a Olimpíada de Pequim, a gente teve Copa do Mundo na Coreia e no Japão. Então o soft power não é só com relação à cultura, ele também inclui esporte, também inclui outras áreas, não é necessariamente produtos culturais. Também, nesses grandes eventos, né, a Copa do Mundo, a Olimpíada, os países aproveitam para se apresentar, né, para apresentar o que eles são e para desconstruir muito essa ideia, né, esse imaginário que a gente tem no Ocidente, que são países místicos, né, caricatos. Eles aproveitam também um pouco essas oportunidades para se apresentarem como eles se veem, né? Como eles querem se promover. Reforçando, né, soft power não é só cultura, né? Não é só elementos culturais, não é só música, arte, filme, é também esporte, é também diplomacia, né? A diplomacia brasileira é o nosso grande soft power, a gente pode dizer assim, né? A questão, no caso da monarquia do Reino Unido, é o soft power deles, né? Então tem vários exemplos que não só as questões ligadas à arte. Agora, e no Brasil, gente? Soft power no Brasil, como é que a gente pode pensar isso? E quando a gente fala de Brasil, geralmente a gente está falando de certos ativos culturais que a gente busca exportar e, por meio dessa exportação, produzir uma certa imagem. No nosso caso, é uma imagem muito ligada ali a um ideário de democracia racial, a um ideário de um povo pacífico, alegre, festeiro, que é também uma imagem altamente questionável e problemática, né? Mas a gente sempre procura, quando a gente pode, exportar essa ideia. A gente faz isso com o carnaval brasileiro, que o Estado brasileiro
promove lá fora. A gente faz isso com o futebol, né? O futebol é um grande ativo cultural brasileiro, né, que transmite a nossa imagem. A gente faz muito isso com música. O caso mais emblemático talvez seja o caso da Bossa Nova, né, que vai ali ser exportado para entrar no mercado americano. E nos últimos anos a gente tem tido algumas iniciativas também de exportação, por exemplo, da língua portuguesa, uns acordos de cooperação para ensino de língua portuguesa fora do Brasil, né, nas representações consulares, para tradução de literatura brasileira, exportação mesmo de partituras para as grandes orquestras, né, internacionais conhecerem Villa-Lobos, né, conhecerem os grandes musicistas brasileiros. Então, o Brasil ele tem tido algumas, historicamente, né? O Brasil sempre foi muito ativo no uso do soft power. Mas isso significa que qualquer tipo de exportação de produto cultural, ligado à arte ou não, é soft power? A gente costuma falar que para ser soft power tem que ser incentivado pelo Estado. Para ser um poder, né, um poder do Estado, que a gente está falando, um poder de influência daquele Estado, então tem que ser o governo, as representações governamentais. E aí eu costumo falar em sala de aula bastante que Anitta não é soft power, né? Apesar da Anitta ajudar a representar bastante a imagem do Brasil no exterior, né, a projetar a imagem do Brasil, do pop brasileiro, da música brasileira, nacional, não é algo incentivado pelo Estado. Então, por isso, não seria um exemplo de soft power, né? Então, tem que saber que nem tudo é soft power também. Tem que ter um incentivo direto do Estado para ser considerado um exemplo desse poder brando. Mas, olha só, no Brasil hoje, a gente tem uma estratégia, assim, uma política que fala assim, não, olha, nesse governo que está iniciando, a gente vai trabalhar esse ativo, porque nesse momento ele é o mais... A gente tem isso no nosso governo, nem eu sabia. Hoje a gente tem, né? O MRL possui um departamento que chama Departamento de Difusão Cultural, trata exatamente disso, né? Claro, falta recurso, falta pessoal, né? Tem todas essas questões, mas ele existe. Tem gente no Brasil, né? Tem uma burocracia que pensa a exportação de cultura, pensa a difusão dos nossos valores. Olha, excelente. Bem, eu acho que assim, espero que os alunos de Relações Internacionais possam ver essa pílula, esse vídeo curtinho nosso aqui, esse papo informal. Quem não viu a série ainda, eu sugiro fortemente que veja. Né? Acho que ainda está no catálogo da Netflix, se eu não me engano não saiu, vocês podem dar uma checada depois, não deve sair tão cedo. Talvez veja aqui o nosso vídeo primeiro, depois assista a série, porque aí você já assiste com um olhar mais crítico, embora toda série tenha que gerar algum tipo de imersão, de entretenimento, também não custa um pouquinho de vez em quando a gente assistir uma série com um olhar mais crítico, mais antenado com aquilo que a gente ouve na sala de aula, porque às vezes, né, os professores usam muito os conceitos abstratos, mandam ler textos, artigos, e o aluno acha que tudo isso é abstrato, não é do plano do real. E aí a gente pega uma série que conta uma história, que representa um país, e aí tá um exemplo prático daquilo que a gente ensina em sala de aula, né? Acho que a intenção de fazer essa ligação é boa. Mas quero agradecer, viu? Quero agradecer aí ao Thiago, à Luísa, pelo tempo, pela disponibilidade para bater esse papo. E espero que a gente tenha outras oportunidades de trazer conhecimentos do curso de Relações Internacionais para cá, para a TV UCP, para a gente conversar de novo. Sem dúvidas, eu que agradeço, foi muito legal, aprendi muito também, e espero que a gente se encontre outras vezes. Também, gente, obrigado mais uma vez pelo convite para poder falar aqui para os alunos, para a comunidade da UCP, e estou à disposição sempre que precisarem. Obrigada, gente, até o próximo episódio. Fiquem bem, tchau, tchau. Tchau, tchau.